Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 130. Título: Imaginem que Bento XVI tinha aparecido de surpresa na casa-sede do jornal Fraternizar. O texto é bastante extenso e por isso vou dividi-lo em duas partes. Esta é a primeira parte. 1. À mesma hora em que decorria ontem em Roma, com toda a pompa e toda a circunstância próprias da corte imperial papal, a sessão de encerramento do 12º Sínodo dos Bispos, que durante 3 semanas dissertou sobre a palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. O seu início foi no dia 5 de outubro de 2008, decorreu em São Pedro da Cova, grande e problemática vila do concelho de Gondomar, bem na periferia da cidade do Porto, na qual se situa a sede física do jornal Fraternizar que o promoveu, o 13º encontro de espiritualidade jesuânica com o ateísmo e a idolatria em fundo. 2. O tema em debate, formulado em forma de pergunta e que pergunta, foi: Cristo, o do Evangelho de Paulo, testemunhado nas suas cartas autênticas, ainda continua a ser Jesus, o do Evangelho de Marcos? E teve também tudo a ver com a Bíblia e com a Palavra de Deus, que a atravessa de cabo a rabo, embora a Palavra de Deus de modo algum se esgote nela, ou não fossem também fundamentais, sempre foram e sempre serão, os chamados sinais dos tempos, sem os quais nem a Bíblia, muito menos Deus, o de Jesus, nos falam, e acabarão ela, a Bíblia, reduzida a uma biblioteca morta de 73 livros escritos ao longo de 1000 anos, e oficial e definitivamente terminada há quase 2000 anos, e ele, Deus, reduzido a um ídolo, porventura o mais perverso de todos, porque com todas as sumidades do pensamento cristão, católico e protestante da Europa e do resto do mundo, a começar em Roma e a acabar na capital do Império Norte-Americano, a dizerem e a ensinarem nas suas universidades e nos seus templos que é o único Deus verdadeiro. 3. Imaginem agora que o Papa Bento XVI, a cuja cúria romana chega desde o número 0, cada edição do jornal Fraternizar, por isso também a edição número 171 de outubro de dezembro de 2008, que leva a notícia da realização do 13º Encontro de Espiritualidade em São Pedro da Cova, tinha trocado todas aquelas pompa e circunstância da corte imperial papal em Roma e tinha aparecido de surpresa na casa-sede do jornal Fraternizar, onde o encontro decorreu. E que aparecia não para a tudo presidir e a todos calar, como é seu costume, mas aparecia como discípulo da humanidade e dos povos, disponível para ouvir todas as vozes que fazem sempre cada um destes nossos encontros de espiritualidade com o Espírito de Jesus lá bem à solta. 4. Podem achar ridículo só o facto de eu me atrever a formular aqui esta hipótese, mas saibam que se Bento XVI o tivesse feito, já não seria o primeiro a ter semelhante atitude na Igreja, movimento de Jesus, a quem os do templo do poder e do dinheiro crucificaram, porque foi exatamente isso que fez no remoto século I da nossa era comum Simão Pedro, de quem o Papa de Roma se reivindica o sucessor. Isto sim é que é ridículo, e mais do que ridículo é demoníaco, pelo menos à luz do Evangelho de Jesus, quando finalmente se converteu de forma definitiva a Jesus, o de Nazaré, e ao seu projeto político do reino, reinado de Deus entre e com todos os povos do mundo, sem que nenhum deles em especial alguma vez tenha sido o povo escolhido, já que todos o somos,
desde o princípio em radical igualdade. 5. Nunca ninguém nas igrejas instituídas nos terá chamado a atenção para o facto tão saudavelmente subversivo ele é. Mas a verdade é que ele vem relatado no segundo volume do Evangelho de Lucas, inspirado como de resto os outros dois dos 4 evangelhos canónicos, o de Mateus e o de João, no Evangelho de Marcos, o mais antigo de todos. Infelizmente, tampouco alguma vez as mesmas igrejas instituídas lhes disseram que o Evangelho de Lucas se apresenta em 2 volumes e que o segundo volume nunca deveria aparecer nas nossas Bíblias separado do primeiro, mas na continuação do primeiro, para ser escutado, lido imediatamente a seguir ao primeiro, porque só assim é que se entende bem a boa notícia de Deus que o atravessa como um sopro ou espírito, o mesmo de Jesus, a quem crucificaram. 6. Mas eu digo-lhes, e só terão a perder, se continuarem a deixar-se guiar pelas catequeses de infância que receberam das igrejas instituídas, como, ao que parece, ainda continuam a fazer, vejam só, até o nosso Papa e os nossos bispos, inclusive aqueles todos que nestas últimas 3 semanas viveram principescamente em Roma a pretexto do sínodo sobre a palavra de Deus, que é apenas faz de conta, já que é meramente consultivo e não deliberativo na Igreja. O Papa, monarca absoluto, e a sua Cúria Romana são quem tudo decide e elaborará o documento final que ficará como palavra de Roma para toda a Igreja Católica e para cada igreja local que assim nunca o chega a ser plenamente, enquanto não tiver plena voz e vez, como haveria de ter se tudo fosse realizado e vivido como o Espírito de Jesus quer que seja e o poder absoluto de Roma não deixa que seja. 7. Pois bem, se abrirem o segundo volume do Evangelho de Lucas, mais conhecido por livro dos Atos dos Apóstolos, lá encontrarão a narrativa do inaudito facto, esse sim verdadeiramente fundante da Igreja, movimento de Jesus. A verdade é que a este segundo volume do Evangelho de Lucas até lhe deram outro nome. Já não se fala de Evangelho de Jesus, volume 2, mas de Atos dos Apóstolos, como se Jesus, a quem crucificaram, já não interessasse mais, nem o seu espírito, apenas os apóstolos, e não todos, praticamente só Pedro e também um pouco João, esses mesmos aos quais Paulo, que a partir do capítulo 13 até ao final vem a ser, para sua vergonha, o exemplo do que nunca havemos de ser fazer, quase o único protagonista do volume 2. Chama as colunas da Igreja, ao Pedro e ao João, as colunas da Igreja, juntamente com Tiago, o irmão de Jesus, o chefe máximo da Igreja de Jerusalém, ele que nunca foi discípulo de Jesus, muito menos apóstolo, foi até um dos maiores opositores de Jesus e chegou, juntamente com os outros familiares, mãe de Jesus incluída, a tentar prender Jesus, porque todos acharam que ele enlouquecera. Tão subversivas eram as suas práticas políticas e económicas maiúticas, às quais erradamente temos sido levados a chamar milagres, coisa mais boba. 8. São meia dúzia de linhas apenas, que a verdade é assim, como uma menina, um menino. Só o poder é que carece de muita pompa e de muita circunstância, como as da corte imperial papal e as de todas as outras cortes que se conhecem por esse mundo fora, inclusive nos países da fome generalizada, como são os grandes palácios dos executivos da maior parte dos países de África e da América Latina, porque o poder, ao contrário da verdade que nos faz livres e humanos, é mentiroso e pai de mentira, além de assassino, e por isso precisa de se enfeitar para esconder a verdadeira face, a do horror e do terror em ação, que é a sua verdadeira face. 9. A narrativa em causa vem no capítulo 12,
mais especificamente nos versículos 12 a 17. Permito-me transcrevê-los aqui, tão decisivos e surpreendentes eles são, mas também tão esquecidos e maltratados eles foram durante estes 2000 anos de igreja, que cada vez menos é movimento de Jesus e cada vez mais é poder imperial absoluto, hoje sob a forma de monarquia absoluta, sediada em Roma, com o Papa à cabeça. Reza assim, na tradução católica da Bíblia dos Capuchinhos, porventura a menos infiel nas traduções portuguesas ao texto grego original. 10. Abrir aspas. E, depois de refletir, Pedro dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, de sobrenome Marcos, onde numerosos fiéis estavam reunidos a orar. Bateu à porta da entrada e uma serva chamada Rode veio atender. Reconheceu a voz de Pedro e, com alegria, em vez de abrir, correu a anunciar que Pedro se encontrava em frente da porta. Estás louca? Disseram eles. Como ela afirmava sem hesitar que era verdade, disseram: é o seu anjo. Pedro, entretanto, continuava a bater à porta. Eles abriram e, ao vê-lo, ficaram estupefactos. Fazendo-lhes sinal com a mão para se calarem, contou-lhes como o Senhor o havia tirado da prisão e acrescentou: mandai dizer tudo isto a Tiago e aos irmãos. Depois retirou-se dali e foi para outro lugar. Acabou a citação. 11. Vejam, se é que conseguem ver, depois de todos estes séculos de aldrabices e de manipulação dos textos fundantes da Igreja Movimento de Jesus por parte do poder eclesiástico. Abstraiam, se ainda forem capazes, depois de todo o infantil que em todos estes séculos nos meteram nos olhos e na cabeça. Esqueçam todo o maravilhoso com que sempre nos obrigaram a ouvir ler os textos bíblicos. Perceberão então, aqui, nesta curta narrativa carregada de teologia de Jesus, a boa notícia de Deus, o Evangelho, que aqui nos é anunciado. 12. A prisão, entre aspas, de que se fala e de onde Pedro acabara de ser libertado. Paramos aqui e já seguimos na segunda parte.